Você é de esquerda ou de direita? Você já se sentiu perdido, talvez como eu me sentia, sem saber aonde eu me encaixava nessa história de direita ou esquerda, nesses rótulos que querem criar? Às vezes, parece que não sabe se encaixar nas ideias que a direita ou a esquerda pregam. Você é um isentão por isso? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos temas mais debatidos na política, que é a diferença entre a direita e a esquerda. Muita gente usa esses termos sem entender exatamente da onde eles vieram, como evoluíram ao longo do tempo, e eu vou falar sobre isso. Além disso, a gente também vai explorar o conceito que amplia um pouco essa visão e que talvez vai te deixar mais tranquilo, você não é um isentão. Estou falando do diagrama de Nolan. Se tu não conhece o diagrama de Nolan, fica ligado, fica até o final nesse vídeo, porque você provavelmente vai conseguir tirar a tua dúvida se você é de direita ou de esquerda ou mais alguma coisa. Isso eles não ensinam na escola. Bom, vamos começar do começo. Os termos direita e esquerda, eles surgiram na Revolução Francesa, lá em 1789, dentro da Assembleia Nacional. Os que apoiavam a monarquia e queriam preservar a ordem tradicional sentavam-se à direita do rei. Já aqueles que defendiam mudanças mais radicais e o fim da monarquia sentavam-se à esquerda do parlamento. Mas quais ideias radicais eram essas e qual que era essa época? Bom, na época a esquerda era conhecida como os radicais, porque na época eles defendiam que o rei não tinha seu poder advindo de uma divindade, e sim porque eles usavam isso como uma desculpa, uma fábula inventada. Ó, que ideia radical. Eles também defendiam o fim da escravidão, queriam progredir, eram progressistas. Originalmente eles defendiam o mercado livre, paz, descentralização de poder, eles eram defensores de ideias liberais. Com o tempo, esses termos eles passaram a ser usados para definir diferentes visões políticas ao redor do mundo. Mas será que essa divisão ainda faz sentido nos dias atuais? Bom, ao longo dos séculos, a definição de direita e esquerda ela mudou, naturalmente. Hoje, geralmente, a gente associa a esquerda a ideias de mais intervenção do Estado na economia, justiça social, redistribuição de renda, entre outros. E a direita, por outro lado, defende, em geral, mais liberdade econômica, menor presença do Estado e valores mais tradicionais. Mas essa visão binária simplifica demais a realidade política. E é aí que surge o diagrama de Nolan. Isso porque o diagrama de Nolan é algo diferente, não é um lado e outro. O diagrama de Nolan ele foi criado por um libertário, David Nolan, nos anos 1970. Ele mostra que a política não é uma linha reta, horizontal, entre direita e esquerda. Na verdade, é um gráfico bidimensional, né? No eixo horizontal, no diagrama de Nolan, a gente tem a liberdade econômica, indo do controle estatal ao livre mercado. E no eixo vertical nós temos a liberdade pessoal, indo do autoritarismo à autonomia individual. Com essa visão, a gente vê que há muito mais do que apenas direita e esquerda no mundo. Existem autoritários à direita, assim como existem autoritários à esquerda, assim como os libertários que valorizam tanto a liberdade econômica como a liberdade pessoal. E tem também a teoria da ferradura, que explica por que os opostos se atraem. Porque, em tese, o nacional-socialismo, nazismo, se assemelha tanto e se confunde com o fascismo, associado à direita. O fascismo, por exemplo, e o nazismo são ideologias totalitárias, nacionalistas e antiliberais. Controlam a economia do Estado com burocracia e alta regulamentação. E também controlam amplamente as liberdades individuais, mas geralmente são colocados em espectros muito distantes, politicamente falando. E o diagrama de Nolan pode ser dividido de uma seguinte forma. O que você faz com o seu bumbum e o que você faz com o dinheiro que está no seu bolso. Você tem pessoas, por exemplo, que acham que o bumbum é livre. Elas podem se assemelhar tanto no campo da esquerda como num campo libertário. O bumbum é responsabilidade sua, não é responsabilidade do governo. Mas tem gente que quer controlar o bumbum dos outros. E aí a gente vai mais para aqueles que defendem que o Estado controle a vida privada do indivíduo. Vamos pensar em dois eixos: vida privada e economia. E aí a gente vai pensar nos 4 eixos do diagrama de Nolan. Você pode ter pessoas que acreditam que o Estado tem que controlar o dinheiro, a economia e também a vida privada das pessoas. Elas vão se encaixar em um espectro totalitário, pelo menos na minha definição como libertário. Na definição do diagrama de Nolan, também. Elas acham que isso é importante. E é o que faz, por exemplo, o que fez o nazismo, o socialismo e o próprio comunismo.
eles muito se assemelham nessa ideologia de querer controlar tudo com algumas diferenças. Bom, a ideia do vídeo não é falar sobre as diferenças sobre o comunismo, nazismo e fascismo. Isso daria por si só um grande podcast. Entender as nuances, as diferenças, e aqui nesse diagrama de Nolan que eu estou mostrando para vocês, eu coloquei alguns exemplos, alguns ícones que podem ajudar vocês a entender um pouco melhor as diferenças entre tudo isso. Por isso que, por exemplo, o PCO, Partido da Causa Operária Brasileiro, defende, por exemplo, o armamento das pessoas. Mas ele é um partido de extrema esquerda. E aí a gente volta para a teoria da ferradura, que explica como os opostos se atraem. Bom, antes de eu conhecer o diagrama de Nolan, eu ficava perdido várias vezes sem entender muito bem aonde que eu me encaixava nessa história. E eu espero que isso possa te ajudar também a se entender um pouco melhor em termos ideológicos. Importante também que você pesquise a fundo as diferentes ideologias e se encontre de alguma forma. Eu me encaixo como libertário, sou liberal, um minarquista. Então, a gente precisa tentar fugir de rótulos, a gente precisa entender a política com mais profundidade, ver propostas, ver ideias, em vez de pretender rotular as pessoas de um lado ou de outro. É uma questão de analisar princípios, uma questão de analisar valores das pessoas e pensar se o governo realmente deveria controlar a economia, a vida pessoal, ou quem sabe o contrário, ou se deveria se limitar em uma área sim ou uma área não. Eu acho que a liberdade deve prevalecer e isso faz de mim um liberal. Então, da próxima vez que alguém perguntar se tu é de esquerda ou de direita, você pode já saber que a resposta pode ser muito mais complexa. Embora quando alguém me pergunte se é de direita ou esquerda, eu procuro responder que eu sou de direita, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Mas você agora já tem esse conhecimento. Então, se tu já gostou desse vídeo, já deixa aqui o teu like, já compartilha, se inscreva aqui no canal para que mais pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo.